Como líder de um império poderoso que enfrentou múltiplas guerras durante seu governo, Aurelius usou sua própria filosofia estoica para lidar com o estresse e as preocupações e ser o melhor e mais confiável líder que podia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa, que além de uma teoria, é também uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que para fazer a coisa certa era necessário ter um julgamento sábio e um pensamento racional claro. Com isso em mente, no vídeo, discutiremos como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, baseadas nos ensinamentos de Marcos Aurelius. Antes de continuarmos, verifique a inscrição em nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito. Seja um membro para nos apoiar e nos encorajar a fazer mais vídeos. Lição 1. Treine sua percepção. Marcos Aurelius diz para escolher não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sentir prejudicado significa que você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos, qualquer evento que experimentamos e as pessoas que conhecemos. Tendemos a dar um valor a essas coisas. Algo é bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso, sem perceber, é uma prática muito exaustiva e pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia particularmente difícil como horrível dá a esse dia uma visão ainda mais negativa. Se você rotular uma festa como chata, isso é tudo o que será, o evento chato da sua semana. Frequentemente, deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são inteiramente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas está ligada a uma tendência a falar em metáforas e hipérboles que tornam as coisas piores. Se você for deixado por seu parceiro, você pode dizer que seu ex partiu seu coração, em vez de entender que eles não mais sentem por você da mesma maneira. Isso molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre isso. Os estoicos, por outro lado, incentivam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem. Uma maneira de ser cuidadoso é desfazer seus julgamentos, ou seja, olhar além deles, ser capaz de esquecer seu primeiro instinto e julgar algo através de uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular mentalmente a festa chata como um evento em que você conheceu novas pessoas e viu um lugar novo. Talvez você não tenha se conectado com ninguém, mas você não foi com a expectativa de negatividade. Praticar não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que você pensar em algo de maneira opinativa, pergunte a si mesmo: isso é racional? No que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marcos Aurelius enfatizou que as coisas só podem ser prejudiciais se você as considerar prejudiciais. Isso significa que qualquer experiência difícil que você tenha parece mais difícil e pior quanto mais você a considera assim. Portanto, você tem controle total sobre o quanto certas situações o afetam. Os estoicos também incentivam a ver todas as coisas ruins que acontecem como uma oportunidade ou fonte de bem. Há um exercício chamado inverter o obstáculo. Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar a paciência, tornar-se um melhor professor, aprender a integrar novas pessoas na empresa e lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e também devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Nesse sentido, Marcos Aurelius famosamente disse: o obstáculo para a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Em suma, em vez de julgar tudo de maneira exagerada, tire um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente.
você pode descobrir que a vida é mais simples e mais clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, perceberá que as coisas não o incomodam tanto quanto costumavam e passará pela vida com mais facilidade. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Marcos Aurelius nos aconselha a não permitir que nossas emoções sobreponham o que nossa mente nos diz. Agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste a agir racionalmente. E isso não é sem razão. Nada nubla nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marcos Aurelius, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar. No entanto, controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa devido a uma traição, você não pode controlar essa raiva negando sua existência a si mesmo ou a outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto a empurre para o fundo. Em vez disso, o controle das emoções, como a raiva, é feito pelos redirecionamentos delas. Quando você estiver experimentando a raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com quem o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir sua dor ou melhorar sua situação. Isso ajudará quem o traiu a ser melhor? Em resumo, pense sobre o que você está tentado a fazer e, em seguida, pergunte a si mesmo se isso é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções que sejam úteis. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com quem o machucou, explicando seus sentimentos e tentando entender o ponto de vista deles. Você também pode fazer um diário, se envolver em exercícios físicos, se perder em um videogame ou qualquer outra coisa que o ajude a se livrar da raiva depois. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente ignorá-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de permitir que a ansiedade o paralise, use-a para desafiar a si mesmo a realizar ações que a fazem sentir. Reconheça a existência da ansiedade e use-a como um estímulo para planejar as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer durante uma conversa sobre um aumento. Essa é uma forma de enfrentar a ansiedade em vez de ser paralisado por ela. Em última análise, o controle de suas emoções é a chave para ter uma mente tranquila, não importa o que aconteça. Suas emoções nunca devem afetar sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para ter uma mente tranquila, não importa o que aconteça. Lição 3. Exercite a dicotomia do controle. Nas palavras de Marcos Aurelius, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de tráfego ou o que as pessoas pensam de você estão fora do seu controle. Mas como você se veste, a hora em que sai e o tipo de pessoas com as quais se relaciona estão sob seu controle. Portanto, sempre que você se deparar com uma situação que o faça se sentir de certa maneira, pergunte a si mesmo o que você pode controlar. O que você pode controlar é uma razão para agir, e o que você não pode controlar deve ser aceito e abraçado sem que isso o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode instantaneamente clarear sua mente. Uma parte muito importante da dicotomia do controle é o amor pelo destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela traz, sempre amará a vida, não importa o que. Se você for rejeitado para um emprego que deseja há anos, pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria o emprego, tentou e falhou. Não há como amar o destino em uma situação como essa, certo? No entanto, esse é um equívoco. Em vez de ver o fato de não ter alcançado sua ambição como puramente negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para fazer uma escolha positiva. Se você não conseguiu o emprego devido a uma falha sua, isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando uma oportunidade semelhante surgir no futuro. Se a razão foi um fator externo,
como nepotismo ou um conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação, isso nunca esteve sob seu controle. Isso significa que a oportunidade nunca existiu de verdade, e não há motivo para ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte do amor pelo destino é se afastar de um resultado fixo e de indicadores externos de sucesso. Se você deseja ser um escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pela quantidade de vendas que seu livro faz, você permite que seu sucesso seja controlado pelo mercado de livros arbitrário da época. No entanto, se você mede seu sucesso pela satisfação que sente com o produto acabado ou pela quantidade de trabalho que coloca nele, você está no controle de seu sucesso. Faça o que estiver ao seu alcance para alcançar seus objetivos, mas nunca esqueça que você pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade antecipadamente. Se nos concentrarmos apenas no que está sob nosso controle e prometermos aceitar tudo o que não está da maneira como acontece, encontraremos a serenidade, não importa o que aconteça. Lição 4. Abraçar as virtudes. Citando Marcos Aurelius, mergulhe profundamente dentro de si mesmo, pois uma fonte de bondade está pronta para jorrar se você persistir em sua busca. Uma virtude pode ser vista como uma excelência de caráter, ou seja, um comportamento moralmente correto. Esse comportamento não apenas beneficia você e aqueles ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. O estoicismo abraça a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham um elo. Consequentemente, o que serve ao bem maior eventualmente beneficia você também. Portanto, os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em harmonia com a razão eram aqueles que se dedicavam ao bem-estar mais amplo, em outras palavras, praticavam as virtudes. Por outro lado, a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância, de acordo com os estoicos. Quando a vida o lança em circunstâncias imprevisíveis, as virtudes podem ser suas estrelas guias, direcionando você pelo caminho certo e mantendo-o ancorado. É por isso que indivíduos mais enriquecidos com virtude muitas vezes emanam tranquilidade e compostura. Para incorporar qualidades virtuosas, você deve internalizar as 4 virtudes cardinais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Na perspectiva estoica, a sabedoria é a capacidade de distinguir entre o bem, o mal, o neutro e tudo mais. Isso implica transcender a influência das emoções e permitir que a razão governe o que é moralmente justo. Enfrentado com um dilema, a sabedoria capacita você a analisar ambas as opções com uma mente clara. A seguir vem a justiça, alicerçada na sabedoria, que envolve o compromisso com o que é certo e equitativo, tanto para si mesmo quanto para os outros. Os estoicos a consideravam um dever para consigo mesmo, para os seres humanos e para a sociedade como um todo. A coragem, a terceira virtude, possibilita a ação mesmo diante do medo pessoal. Ela o impulsiona a agir pelo bem maior ou a empreender tarefas, apesar da incerteza em relação ao resultado. A coragem não exige a eliminação do medo, desejo ou ansiedade, mas sim a decisão consciente de prosseguir superando barreiras emocionais. Por fim, a temperança, também conhecida como moderação, significa manter um caminho equilibrado entre extremos. Envolve o exercício de autocontrole, restrição e disciplina. Marcos Aurelius destacou o traço humano de autorregulação, que nos diferencia dos animais. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo sobre a gratificação momentânea. Considere um exemplo mundano, um saco de batatas fritas. Indulgir no saco inteiro pode trazer prazer momentâneo, mas ameaça a saúde e até o humor a longo prazo. Exercer temperança significa pausar depois de algumas mordidas, usando a sabedoria para consumir a quantidade certa antes de parar. O estoicismo categoriza coisas e ações em bens, males e indiferentes. Buscar o bem, evitar o mal e abraçar o indiferente de acordo com a preferência pessoal eram princípios orientadores. Desviar-se dessas virtudes equivale a promover o mal, como roubar, desrespeitar, agir de forma imprudente ou negligenciar o bem. Ações indiferentes, como um passeio relaxante, não fizeram nem isso nem aquilo. Essas virtudes oferecem mais do que apenas autoaperfeiçoamento pessoal. Elas promovem um estado de serenidade e alinham suas ações com o bem comum.
Ser guiado por essas virtudes garantirá que você sempre siga o caminho da retidão, orientado pela razão, cultivando assim uma mente tranquila. Lição 5. Abraçar uma perspectiva mais ampla. Na citação final de Marcos Aurelius, ele ecoa sabiamente o pensamento de Platão. Sempre que você quiser falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma visão panorâmica e ver tudo de uma só vez. Adotar uma visão ampla é um aspecto vital para alcançar a clareza mental. No tumulto da vida, muitas vezes nos encontramos enraizados no meio de cada questão, cada desafio, cada um sentindo como se carregasse o peso do mundo. Imagine fazer parte de uma pequena multidão. Pode parecer que a cidade inteira está sufocando na congestão. No entanto, mudar seu ponto de vista apenas alguns passos pode revelar uma realidade completamente diferente. Essencialmente, quando nos distanciamos e contemplamos o grande quadro de nosso mundo e existência, percebemos quão pequenas são nossas experiências pessoais e quão infinitesimais somos no grande esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela o vasto universo além de nossos encontros imediatos. As pessoas frequentemente ignoram a verdade de que suas próprias experiências e pontos de vista não são os únicos dignos de consideração, mesmo dentro de suas próprias vidas. Considere alguém que teve uma experiência desfavorável com cães. Pode ser desafiador para essa pessoa entender que os cães podem ser amados por outras pessoas, a menos que ela deliberadamente reconheça essa perspectiva alternativa. A mudança de perspectiva ajuda a dissipar a ilusão de que apenas nossos pontos de vista são válidos. Para um estoico, adotar uma visão panorâmica oferece benefícios que vão além da compreensão de diversas perspectivas. A perspectiva mais ampla inspira gratidão. Você entende que sua vida é uma parte minúscula de uma história imensuravelmente longa que remonta a tempos antes de seu nascimento. Ao apreciar a imensidão do tempo e a miríade de vidas que vieram antes, você valoriza o presente. Além disso, ao perceber que as pessoas ao seu redor também estão vivendo suas próprias lutas, você cultiva compaixão. As ações e palavras de outras pessoas não são apenas reações a você, mas refletem um vasto espectro de influências externas e internas. Quando você se lembra disso, as interações diárias podem ser enfrentadas com mais paciência e empatia. Outro benefício da perspectiva mais ampla é a humildade. Você reconhece que todos nós, em nossa individualidade, somos parte de algo muito maior. Não há espaço para o egoísmo quando você está ciente de que todos fazemos parte de um todo maior. Resumindo, adotar uma visão panorâmica é uma ferramenta para manter uma mente tranquila, clara e grata. Como o próprio Marcos Aurelius disse, você deve ver tudo de uma só vez, abraçando a vastidão do mundo e das experiências. Esta perspectiva mais ampla não apenas facilita a clareza mental, mas também cultiva a empatia, a compaixão e a humildade, tornando-o mais alinhado com os princípios do estoicismo e ajudando a tornar sua mente mais tranquila. Espero que essas lições baseadas nos ensinamentos de Marcos Aurelius o ajudem a pensar com mais clareza e a cultivar uma mente mais tranquila. Lembre-se de que o estoicismo é uma filosofia que requer prática e dedicação, mas os benefícios para a clareza mental e a paz interior podem ser significativos. Se você quiser aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre o estoicismo, sugiro explorar as Meditações de Marcos Aurelius e outros escritos estoicos que temos aqui no canal.